Bora. Pesquisa Quest, então. Avaliação do governo do presidente Lula. Então, veja, é um comparativo entre dezembro, né? A última pesquisa tinha sido em dezembro passado, de 24, e agora janeiro de 25. Então, a pesquisa anterior, feita lá na segunda metade de dezembro, e agora esta feita entre 23 e 26 de janeiro. Então, veja, em dezembro, aqui então é a avaliação do governo Lula, tá? Ontem foi destacado mais, eu até mostrei aqui, porque era o que estava no perfil do tweet do dono da Quest, o Felipe Nunes, estava destacada a popularidade direta do presidente Lula, mas achei mais significativo trazer a questão da avaliação e popularidade do governo. Tá? Me pareceu mais significativo, tá? Então tá aqui. Veja, a avaliação negativa, o que é o negativo no caso da Quest? É o ruim e péssimo, tá? Aí tem o amarelinho, que é o regular, e tem o bom e ótimo, que é o azul. Então, o salto impressionante de 6 pontos, muito acima da margem de erro, de dezembro para janeiro, de 31% para 37% a avaliação negativa, ruim, péssimo, do governo Lula. Vejam lá atrás, quando foi feita a primeira pesquisa em fevereiro de 2023, logo depois do começo do governo Lula. Deixa eu só tirar um bolsonarista aqui. Pronto. Era 20% essa avaliação de ruim e péssimo. Ela vem subindo e vejo que ela vem, na verdade, se a gente fizer aqui traçar uma reta, desde o começo do governo Lula, insatisfação, a avaliação negativa vem subindo lentamente e agora deu esse salto. Então, em relação ao início do governo, são 17 pontos percentuais de subida. É muito grande, 6 pontos só no último mês. Em relação à avaliação positiva, no caso aqui, bom e ótimo, cai de 33 para 31, cai 2 pontos, tá? E a grande questão é que em todos os bastiões, em todos os núcleos geográficos, demográficos e de renda que sempre foram a fortaleza do presidente Lula e dos seus governos, houve uma queda muito expressiva. Então veja aqui, até 2 salários mínimos é onde o Lula é imbatível, né, historicamente, e onde seu governo sempre foi muito bem avaliado. Olha o tombo, tá? A gente já tinha tido um tombo de julho de 2024 para outubro em quem ganha até 2 salários mínimos, de 48 para 37. Em dezembro deu um respiro, foi a 44 e agora caiu para 39. Avaliação positiva, ótimo e bom. Mas veja a negativa. Parece que, inclusive, o que está mais marcando este cenário é a subida da avaliação negativa. Veja a curva amarela, né, do regular. É a avaliação regular que está deixando de existir, você vai para uma polarização entre ótimo e bom e ruim e péssimo. E, no caso, a queda da avaliação regular está toda ela se dirigindo para o ruim e péssimo. Então, você vê que o ruim e péssimo, que era 19 em dezembro, pulou para 29, 10 pontos percentuais. É raro numa pesquisa um salto desse, né? Exceto em situações de grande crise. Portanto, parece-me que temos uma situação realmente de grande crise. E aí, a avaliação regular, veja lá o amarelinho, como desde outubro ela vem caindo lentamente. Então, ela vem caindo e passando para ruim e péssimo. Entre esse público, na faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos, né, na qual Lula tradicionalmente o governo Lula tradicionalmente teve mais dificuldade, mas estava ali muito próxima à avaliação ruim péssima da ótima e boa. Agora também um salto grande, foi para 41% a avaliação negativa. 41% a avaliação negativa, a avaliação positiva caindo, vem caindo, está em 26, diferença muito grande. Mais 5 salários mínimos aí é tradicional, tá? Também cresceu, mas já é tradicional, 47 a 24. O que nos importa aqui é este público, este povo de até 2 salários mínimos. Tá? Por região, isso aqui é dramático para o governo Lula. Olha o Nordeste, o grande bastião do governo Lula e do presidente Lula.
uma queda da avaliação positiva de dezembro para cá, de 11 pontos percentuais, de 48 para 37. Então é interessante que no Nordeste é mais significativa a queda da avaliação positiva, ótimo e bom, do que a subida da avaliação negativa. Isso é interessante, né? Me parece assim que ainda alguma esperança, né? Ainda alguma esperança de guinada do governo Lula. Então, veja, a avaliação negativa vem subindo desde outubro, quando estava 20, agora está em 22% a avaliação negativa. Na região sudeste, um salto também grande. Região sul, regiões em que o governo Lula sempre teve um pouco mais de dificuldade, no sudeste nem tanto quanto o sul, mas em ambas um salto grande na avaliação negativa, está com 41 no sul, avaliação negativa, 45, até maior, no sudeste. Tá? No centro-oeste e norte, que eles agregam, tá 38% avaliação negativa. Veja como a curva amarela, a curva do regular, vai caindo em todas as dimensões geográficas. Bom, aqui muito dramático, eu achei, muito dramático. Não está sendo destacado pelos analistas, mas o voto feminino, o voto feminino, as mulheres. Se não fosse as mulheres, Lula tinha perdido a eleição de 2022. Basta dizer isso, né, para você ter uma ideia de qual a relevância do eleitorado feminino para Lula e o seu governo. Então, pela primeira vez, a avaliação entre as mulheres é mais negativa, de ruim péssimo, do que positiva, 36 a 33. No público masculino, Lula sempre teve uma dificuldade maior, o governo Lula, mas vocês veem que a avaliação sempre teve muito perto, né? Avaliação preponderantemente negativa, ruim, péssimo, em relação à positiva, ótimo e bom, mas próximo. Agora não. Agora deu um salto, foi para 41% a avaliação negativa e caiu para 28% a positiva. Deixa-me ver aqui. Ó, tá de fato cheio de fascista no chat. Vou pedir para nossa turma ir limando os fascistas todos, tá? Deixa eu pedir aqui para o pessoal ir tirando. O Maxio está me avisando. Já estamos tirando. Então é isso aí. Maxio e Luiz já estão Pronto, estamos aqui ligados, Mauro. Legal. A gente não tinha conversado até agora. Pronto, os fascistas vão ser limados aqui. Então vamos lá. Olha aqui. Lula perdeu a juventude. Já vinha com problemas em relação aos mais jovens. É ruim, porque esse recorte que a Quest faz, ela não nos dá uma dimensão precisa da juventude, né? Porque vai fazer de 16 a 34. O ideal era fazer um público ali de 16 a 20 anos, talvez, e depois subir de 20 a 34, para a gente pegar o pessoal jovem, efetivamente, e depois os jovens adultos, os adultos mais jovens. De qualquer maneira, eles agregaram e no eleitorado, então, no público entre 16 e 24, o salto é chocante, né? A perda da juventude pelo governo Lula é muito impressionante. Está em 39% a avaliação ruim, péssima do governo Lula entre os mais jovens. Então veja que lá em outubro era 24, pulou, depois subiu, tá, para 32 e agora 39. Mais uma vez, a avaliação regular caindo, despencando, e a avaliação positiva também caindo muito acentuadamente, né? Tá em 24%. No público entre 35 e 59, a idade aí intermediária, 35 a 59, também um salto grande da avaliação ruim péssima, né? 41 ruim péssimo e 31, 10 pontos, abriu 10 pontos de diferença. Onde é que o
governo Lula está se salvando? Entre os mais velhos, na população de 60 anos ou mais. Vejam lá, é a única fatia que está ainda com uma adesão grande ao governo Lula. 41% de ótimo e bom, 26% de ruim e péssimo. Isso é boa notícia? Não, isso é péssima notícia, né? Porque o eleitorado de Lula, o apoio ao governo, está indo para os mais velhos, né? Ou seja, não tem renovação, né? Não tem renovação. Vocês imaginam uma empresa, um veículo de comunicação que concentra a imensa maioria da sua audiência no público acima de 60 ou acima de 65 anos. Está falado a morrer. Né? É fundamental você ter a incorporação dos segmentos mais jovens. Né? Então, para o governo Lula, é dramática realmente esta avaliação. Outro segmento em que o governo Lula sempre teve um apoio mais destacado entre os católicos, em comparação com os evangélicos, e esta diferença acabou. Está 36 avaliação positiva, 34 avaliação negativa. Um dos maiores investimentos do governo Lula nessa sua primeira metade foi na tentativa de aproximação com os evangélicos e evangélicas. Foi uma prioridade do governo, né? Prioridade total do governo, aproximação, né? Record. A Record está recebendo verbas que não acabam mais, a relação com a Igreja Universal, né, se aprofundando, e outras igrejas evangélicas também, mas vejam que não rolou. Né? O salto de dezembro para janeiro da avaliação negativa foi de 38 a 46 e a positiva de 26 para 22. Portanto, 46 a avaliação ruim, péssima, 22 a avaliação boa, ótima. E aí, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, essa eu já tinha mostrado ontem, foi o foco da divulgação da Quest, acho que o foco deveria ser para o governo, tá? 49 negativo, 47 positivo, vocês veem pela primeira vez a avaliação negativa em relação ao Lula é superior à avaliação positiva. E aí, mais alguns dados muito importantes. O Brasil está indo na direção certa ou na direção errada? Isso aqui é dramático, dramático para o governo. 50% acha que o Brasil está na direção errada. Vejam que aqui nós não podemos mais falar do público bolsonarista, né, que estava sempre ali na faixa dos 30%, que é o núcleo duro do bolsonarismo, que é 30%. Não é mais o núcleo duro do bolsonarismo. Essa é uma questão importante. A oposição, né, o descontentamento com o governo Lula ultrapassou e muito as fronteiras da extrema-direita ou do bolsonarismo no Brasil. Né? 39% acham que o Brasil está na direção certa. Em relação às promessas de campanha de Lula, olha aí, 65% dizem que Lula não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. Vai muito além, evidentemente, do eleitorado bolsonarista, e pegando fatias ponderáveis do eleitorado que votou em Lula. Né? Tem essa avaliação em relação ao governo. Quem acha que o governo, que Lula está cumprindo promessa de campanha, hoje apenas 30%. Vamos lá. O principal problema, então, agora no início de janeiro ainda, o eco do Pix, 11%, mas será que é só o Pix efetivamente? Vamos conversar sobre isso. Tá? Mas olha aqui, ó. Ninguém é bobo, gente. Ninguém é bobo. Todo mundo, as pessoas estão vendo como está a vida. Olha a percepção sobre o aumento no preço dos alimentos no último mês. Vejam que sempre a percepção foi muito alta, desde o início, desde essa pergunta feita em dezembro de 2023 aqui na série. Então, ao longo de 2024, a percepção de aumento no preço dos alimentos se estabeleceu com uma presença, olha lá, já em fevereiro de 2024 foi para 73%. Deu uma quedazinha até outubro e agora disparou. Né? 76% em dezembro e 83%. A percepção sobre o aumento dos preços dos combustíveis um pouco menor, 57%. Se aconteceu que está combinado aí entre o governo e a Petrobras, e alguma coisa que não está combinada, mas parece que a Petrobras vai fazer, a porrada
vai ser a grande na próxima rodada de pesquisa. Contas de água e luz caiu de 65 para 62 a percepção de aumento nas contas de água e luz. Então, há uma divisão no núcleo governista petista, vamos dizer assim, em relação à avaliação da pesquisa. Tem um núcleo, eu acho interessante, porque ele me parece bem representativo, que é o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo é um jornalista, fomos contemporâneos na época do movimento estudantil, acho que ele é um pouquinho mais jovem que eu. Ele foi da Libelu, trotskista, da Liberdade e Luta na época do movimento estudantil. E foi fazendo uma jornada rumo ao liberalismo, à direita. Ele foi um dos principais protagonistas na luta contra o PT e o governo Dilma. Reinaldo Azevedo, antes dessa guerra aberta, declarada contra o petismo e os governos do PT, especialmente a partir do segundo governo Lula e Dilma, ele veio, de fato, fazendo uma aproximação com o tucanato. Ele é um tucano de coração, só é um liberal, né? Se diz social-democrata, mas é um liberal. Ele trabalhou para os Mendonça de Barro, Luiz Carlos Mendonça de Barro e o... me escapa o nome do outro Mendonça de Barro. São economistas milionários, né, da ala intelectual, vamos dizer assim, do tucanato, quando existia tucanato com alguma expressão no Brasil, e o Reinaldo Azevedo foi editor-chefe de uma iniciativa jornalística deles, que se chamava Primeira Leitura. E aí, pau no PT todo o tempo. Isso ainda durante os governos do Fernando Henrique Cardoso. Falei que ele começa a hostilizar o PT no segundo governo, não, agora lembrando bem, primeiro governo, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, o tempo todo. Ele é o criador daquela expressão lulopetismo, durante a Lava Jato. E aí ele se converte, né? Ele, durante o governo Bolsonaro, ele se reconverte, aparentemente, passa a apoiar Lula, mas é importante, ele passa a apoiar Lula de uma perspectiva liberal, não de uma perspectiva de esquerda. Ele não retorna à posição que tinha lá na juventude pela Libelu. Então, ele é uma referência hoje, né, para uma base expressiva do petismo e do lulismo. O Reinaldo Azevedo tem enorme audiência, tem uma presença muito, muito forte, né, tem uma expressão grande. E aí, olha a interpretação dele para a pesquisa Quest. E veja bem, olha a sutileza, vamos dizer assim. Pesquisa Quest, financiada pela corretora Genial, por que ele está falando? Ele está querendo indicar o seguinte: olha aí o mercado financeiro contra o governo Lula. Não, aqui tem essa sutileza, essa indireta. Não, bom, a Genial financia essa corretora financia todas as pesquisas, é uma parceria lá com a Quest. Nunca ele tinha observado esse financiamento, mas é claro, faz agora essa indireta. Aponta uma queda importante na avaliação do governo Lula e do desempenho pessoal do presidente. Ninguém esperava outra coisa de um levantamento feito num momento especialmente ruim para o governo. Alvo e vítima da campanha de difamação do Pix. A mentira, note-se, se traduz em números. Aqui é muito interessante porque ele dá a entender que eles fizeram essa pesquisa no momento ruim para captar esse momento ruim, cascata. Fake news. A pesquisa é periódica. Eles fizeram a pesquisa em dezembro, fazem agora em janeiro, farão a pesquisa em fevereiro. Não é que a pesquisa foi feita porque teve a crise, não. Desculpa. O Fazenda Ceroto me chamando a atenção, que além do lulopetismo, ele inventou, não foi lulopetismo, ele inventou o termo petralhas, pior ainda, inventou o termo petralhas. E aí é o seguinte, o Reinaldo Azevedo, ele integra uma ala que tem expressão forte no governo, segundo a qual as questões econômicas, as condições de vida concreta das pessoas não são mais determinantes nos processos eleitorais e na construção da opinião pública. Ele, com mais aquele advogado Vafrido Vardi, com o autor do Pobre de Direita, que a Patrícia Valim dissecou aqui, né, como é que se chama?
o Gessé de Souza, eles têm uma tese de que o que define o lugar que as pessoas ocupam, o que define as eleições, o que define a opinião pública, a posição das pessoas na sociedade, são as questões culturais, que as questões econômicas não têm mais grande peso. Por isso que ele vai fazer essa interpretação de que, é o Pix. É o Pix porque teve fake news. Essa é a interpretação deles. Eu vou dizer para vocês, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Porque é o seguinte, olha o cenário. Teve o Pix, né? Não teve? Teve. Mas teve a inflação. A inflação foi 4,86 no ano passado, mas a inflação dos alimentos foi 8,5%. Inflação da gasolina, 10%. Né? Subida do preço dos aluguéis, 13,5%. Se você somar todo mundo que foi cortado dos programas sociais, BPC e Bolsa Família, você está chegando perto de 1 milhão de pessoas. Teve a cacetada no salário mínimo, teve a cacetada no abono salarial. E vem dizer que é uma questão cultural, né, por conta das fake news do Pix. Desculpa, mas se o governo se guiar por esta avaliação, vai entrar pelo cano. Não, o pessoal está me corrigindo aqui. Lulopetismo é do Ciro. Obrigado, gente. É Petralhas, a criação do Reinaldo Azevedo. Mas se o governo se guiar por essa lógica de que é uma questão cultural e que é uma questão de comunicação, vai entrar por um cano, de grátis, hein? Consultoria gratuita para o governo, mas vão entrar por um cano que não tem nada a ver com a questão cultural, nem com a questão de comunicação. Tem a ver com o governo, com a política do governo, com a política econômica do governo, tem a ver com as condições de vida das pessoas. Outro dia vi uma petista dizendo isso. Não, o Biden perdeu a eleição porque as pessoas não entenderam, porque a situação melhorou muito nos Estados Unidos, as estatísticas mostram isso. Gente, mais uma vez, Maria da Conceição Tavares, ninguém vive de PIB. Ninguém vive de estatística, as pessoas vivem a vida concreta. E é evidente, era evidente lá nos Estados Unidos, é evidente aqui no Brasil, o profundo mal-estar. Nós estamos sobre uma panela de pressão, isso é evidente, as pessoas não aguentam mais esses empregos. Né? Agora saiu essa história aí do governo comemorando essa cascata aí de que o Brasil voltou a ser de classe média, porque as pessoas ganham. Né? Quem ganha 3.400 é de classe média. Quem ganha renda familiar de 3.400 seria de classe média. Né? Tem uma expressão dos Estados Unidos que fala empregos de merda. É o que a gente tem no Brasil. Né? A redução da taxa de desemprego, mas a qualidade dos empregos é um negócio absurdo, sofrível. Empreendedores, né? O presidente Lula enche a boca para dizer, é um país de empreendedores. Empreendedores não, viradores, gente que está se desesperadamente tentando sobreviver. Então, vai dizer que é questão cultural. Né? Então, essa é a avaliação de uma parte do governismo. Lá no Palácio do Planalto, esta avaliação também tem adeptos, tá? O Planalto está dividido. Uma parte acha que essa queda é por conta do Pix, das fake news do Pix. E isso tem a ver com a operação política mais importante que está acontecendo no governo do final do ano para cá. Do final do ano para cá. O que está acontecendo? Quem é o homem forte do governo hoje? Quem é o ministro forte? Sidônio. Então, o Sidônio está embarcado, ele manda no governo hoje. Ele manda e desmanda no governo, não se iludam. Ele, Rui Costa, né, os baianos no Planalto, mandam e desmandam no governo. Hoje, nesse momento. Né, são os dois, é o braço esquerdo e o braço direito de Lula, ou os dois braços direitos de Lula, vamos dizer assim. Por conta desta avaliação do governo, de que a questão comunicacional, de que a batalha das fake news é a decisiva para o governo. Né? Então, mas não é, essa avaliação não é consensual. Tá aqui o Samuel Brown, uma liderança expressiva, importante, da ala esquerda do PT, lá do Rio de Janeiro, professor da UERJ, cientista social, economista, trouxe uma avaliação bem diferente.
bem diferente dessas. Né? Ele fala em tom de ironia amarga, inclusive depois, mais embaixo nesse tweet, ele está falando disso, né? Ironia amarga de um petista inconformado. Por que será que a desaprovação superou a aprovação pela primeira vez? Não entendo. Entregamos o arroxo que a Faria Lima pediu. Bem, devemos ter feito pouco. Vamos fazer mais do que a Faria Lima pede. Aí deve dar certo. Certeza que foi isso que esteve no discurso que elegeu Lula pela quarta vez, não? Não? Pois é. E aí é muito interessante, porque esta é a avaliação da mídia liberal burguesa. Ontem vi, estava vendo lá o Valdo Cruz na Globo News. Valdo Cruz também trabalhei com ele na Folha de São Paulo, na sucursal aqui em Brasília. Depois ele fez essa carreira lá na Globo News, hoje é um dos porta-vozes do editoriais das organizações Globo. Eu estava ontem lá, a avaliação dele em relação à pesquisa. O governo precisa fazer mais ajuste fiscal. O governo precisa combater mais o déficit público. É isso que vai levar o governo a se salvar, veja bem. Né? Você pega o remédio que está matando alguém, taca mais remédio. Mas essa é a pressão, né, dessa base conservadora. Olha aqui o cenário. Tem um levantamento de 5 itens de consumo popular que estão os alimentos, que alguns dos que mais aumentaram de preço em 2024. Você compra? Se você compra, você vai saber do que eu estou falando. Laranja lima e laranja pera, 91% e 48,33%. Né? Nós estamos em plena guerra da laranja. Né? Como disse alguém uma vez, né, se não tem pão, comam brioches. Né? Então agora estão aí o ministro Rui Costa dizendo, se não tem laranja, compra outra fruta. Mais baratinha, compra o quê? Banana passada, alguma coisa assim. Enfim. O café, 39,6%, óleo de soja, 29%. É impressionante a escalada dos preços. Quem vai no supermercado sabe do que eu estou falando. Carnes tiveram uma elevação de 5,26%, mas a elevação de algumas carnes foi realmente brutal. Né? No acém foi 25,24%, uma das carnes mais baratas do mercado. Açúcar e derivados, 0,86%. Mas as maiores altas foram no açúcar orgânico, 17,62%, e no etanol, derivado do açúcar, 17,58%. O Harvester Nebulosa dizendo aqui o ministro Maria Antonieta. Tá aí, o ministro Maria Antonieta, Rui Costa, sugerindo trocar a laranja, porque a laranja subiu muito de preço. Troquem, para de comer laranja. Só que, além de ser algo Maria Antonietano, né, uma recomendação dessa, um negócio que é quase ofensivo para as pessoas, é absolutamente irrisório. Sabe qual é o peso? A laranja aumentou mesmo 48%, mas sabe qual é o peso da laranja na composição do IPCA? 0,01%. Então, além de antipático, além de impopular, é um milionário. Isso é um milionário, gente, não se iludam, né? Um milionário, além do salário dele, das empresas, a mulher dele ganha acima de 40 mil reais, ele arrumou uma vaga para a esposa dele lá no Tribunal de Contas da Bahia, um milionário. Rui Costa é um milionário, e aí falando para você, né, para os pobres do país, para de comer laranja, para ajudar no combate à inflação. Então, quem acha que as questões das condições concretas de vida do povo são menos relevantes do que a guerra cultural na sociedade, ok. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa, mas aí cada cabeça a sua sentença. E vem mais, né? A partir de 1º de fevereiro, os combustíveis vão ficar mais caros, aí não por conta de uma decisão do governo, mas da elevação da alíquota do ICMS. A gasolina vai subir 10 centavos, vai para 1,47 o preço médio, o preço básico, né? E o diesel e o biodiesel, 0,06 centavos, vai para 1,12. Mas este não deve ser o único aumento.
Ontem, a Magda Chambriard, que é a presidenta, fala CEO, né? Mas é a presidenta da Petrobras, esteve em reunião com Lula e outros ministros, estava o Rui Costa, que está em todas, estava, acho que o Alexandre Silveira, o Haddad, para dizer o seguinte, ó, precisamos aumentar mais os preços. Precisamos aumentar mais os preços. Tem uma conversa aí no chamado mercado, porque é isso, o governo Lula não desmontou o PPI, apesar da propaganda de que ele teria sido desmontado. De fato, não foi desmontado. Então, o que acontece? Como não foi desmontado, como a referência para o preço dos combustíveis no Brasil continua sendo o mercado internacional e não o custo de produção efetivo, né? Então, tem uma parte da gasolina que é importada, porque com o desmonte do sistema a falta de investimento em refino no país, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas já não produz mais toda a gasolina que precisa. Tinha que fazer refinaria para isso. Enfim. Então, tem uma pressão do chamado mercado, já que o governo estabelece a regra a partir da oscilação do preço internacional, dizendo há uma enorme defasagem. Olha a defasagem que o mercado, com o apoio da direção da Petrobras, diz que tem. Defasagem é de 65 centavos no óleo diesel, 19%, e de 23 centavos na gasolina, 8%. Quarta-feira agora tem reunião do Conselho da Petrobras. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. A Magda Chambriard disse a Lula ontem que vai tentar segurar o reajuste da gasolina, mas que o diesel não vai conseguir. Ou seja, vem mais inflação pela frente, né? Pode escrever que vem mais inflação pela frente. Neste contexto, então, dessa pesquisa de alto impacto no governo Lula, neste contexto de uma tensão cada vez maior no interior do governo, as divisões, as arestas, as disputas vão se agudizando, né? E uma que está vindo à tona mais é a disputa entre Haddad e Simone Tebet, entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Tá? Então, sempre teve. Haddad sempre foi a cota petista social-liberal, como alguns gostam, neoliberal, cor-de-rosa, vamos dizer assim, né, da equipe econômica. E a Simone Tebet, que foi candidata a presidenta em 2022, ele em 2018 pelo PT, ela em 2022 pelo MDB, né, vinculada ao agronegócio, ela é a expressão, vamos dizer assim, mais neoliberal radical da equipe econômica. Eles vêm se confrontando desde o início de maneira muito polida, né? Sempre fizeram juras de amor um para o outro, mas sempre houve disputas entre as equipes. É claro que o confronto não é os dois brigando numa reunião. Essa confrontação acontece pela disputa entre as equipes. Então, por exemplo, o Haddad, isso aqui é uma reportagem bem interessante da Diana Tomazelli, publicada ontem. Ela relata, e esse relato eu acompanho, eu não tenho fontes do lado do planejamento, mas do lado da Fazenda me confirmam que é isto mesmo, diz o seguinte: os assessores, a equipe do Haddad, acusa a equipe da Simone Tebet e a Simone Tebet de não ter um papel mais protagonista na articulação e na defesa do arcabouço e do pacote de corte de gastos. O que eles dizem é o seguinte: bom, quem é responsável no organograma do governo pelo orçamento é o Ministério do Planejamento. Por que a Simone Tebet não tem uma ação mais ousada, mais protagonista na defesa do corte de gastos? Sobra tudo para o pobre do Haddad e para a equipe do Ministério da Fazenda. O que a equipe de Tebet diz o seguinte: bom, vocês não aplicam o que a gente quer, o remédio que a gente quer, porque a Simone Tebet defende, é incrível, ela defende cortes ainda mais radicais. A Simone Tebet, por exemplo, defende o fim do reajuste salário, do reajuste real do salário mínimo, a reajuste apenas pela inflação. Ela defende o fim da vinculação de reajustes dos benefícios e do abono salarial ao salário mínimo. Ela tem uma postura ainda mais radical que a Haddad, né, no cacete sobre o povo brasileiro.
Tá? Então, eles ficam lá fazendo juras de amor, soltaram uma nota ontem conjunta desmentindo que haja divergência entre eles, mas de fato o pau está comendo entre as duas equipes, tá? O pau está comendo entre as duas equipes. Tá? Então, a Simone Tebet é isso, ela quer desvincular o reajuste das aposentadorias, das pensões, de todos os benefícios assistenciais do reajuste do salário mínimo. Ela quer apenas reajuste pela inflação. Cá entre nós, a equipe do Haddad também quer, mas avalia que politicamente não é possível fazer isto, tá? Então, vamos ver como a coisa vai. Tá? Então, o pau está comendo ali entre as duas equipes e o clima é de tensão entre os dois ministros da área econômica. Vamos em frente? Hoje começa a reunião do Copom. É a primeira reunião do Copom em que o presidente Lula, nem o Ministério da Fazenda, nem ninguém pode fazer jogo de cena mais. Controle total do PT na reunião do Banco Central hoje. São dos 9 integrantes da diretoria do Banco Central, que compõe o Copom, né? A diretoria do Banco Central, a cada 45 dias, reúne-se num organismo chamado Copom. Então, dos 9, 5 são indicações diretas do presidente Lula com Fernando Haddad, inclusive, claro, todo mundo sabe, o presidente Gabriel Galípolo. Então, tem conversa, é 5-4, se tiver votação, se tiver que votar, 5-4. Então, vamos lá, né? Vamos baixar a taxa de juros. Não é isso? Não foi isso que o presidente Lula brigou? Porque estava lá o Roberto Campos Neto, que tinha que baixar a taxa de juros? Bora baixar a taxa de juros. Não, não vai baixar. Já é um consenso que a Selic vai subir mais um ponto percentual. O resultado sai amanhã às 6 da tarde. Então, na quinta-feira, a gente fala e repercute a decisão sobre a taxa básica de juros do país, a taxa Selic, mas é segredo de polichinelo. 13,25, vai subir mais um ponto percentual. Isso já foi sinalizado até pela ata da última reunião do Copom. Um agora e mais pelo menos um na reunião deixa eu ver, dia 28 de janeiro, na reunião de março. Na reunião de março vai ter outra reunião. É muito interessante, né? Porque, a rigor, é um segredo absoluto, é segredo de Estado a decisão do Copom, porque vocês imaginam as fortunas que dá para fazer com uma informação antecipada sobre o que acontece na reunião do Copom, quando é estabelecida a taxa de juros. Por quê? Quase toda, ou boa parte da dívida pública brasileira, dos títulos da dívida pública brasileira, são corrigidos pela taxa Selic. Então, se você tem uma informação antecipada sobre o que vai acontecer, você não, né? Nós não. Os milionários ficam ainda mais milionários, os bilionários ainda mais bilionários. E aí, da onde é que o Itaú BBA, o Banco Itaú, já sabe que a ata dessa reunião não vai antecipar novos reajustes? Mas da onde? Da onde? Porque é um clubinho. É um clubinho do qual participa essa turma toda, inclusive esses indicados pelo presidente Lula. Tá aqui. Ontem saiu, falei muito rapidamente, porque saiu durante o programa, o Boletim Focus. Boletim Focus é este clubinho que são executivos dos bancos, seguradoras, corretoras, fundos de investimento, boutiques de investimento, que são escutados, são 171, desculpa, escutados semanalmente pelo Banco Central. E como diz o próprio Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, esta é a grande bússola do Banco Central para olhar para a conjuntura. Incrível. Não tem um professor. Não tem, não está o Davi Decache lá, não está o Paulo Clias, a Denise Gentil que vai estar aqui com a gente. Não tem um professor. Não tem um economista que assessora sindicatos, por exemplo. Não tem. É só eles entre eles. E aí, nesta segunda-feira, está aí. Né? E, como diz o Galípolo, é a bússola, então a bússola indica para onde vai. Sempre. É sempre assim. Olha aqui, eu destaquei, e tem esses. Eles fazem as estimativas para IPCA, o PIB, o câmbio e a Selic. Eu peguei aqui embaixo, aumentei um pouco,
o IPCA, inflação, e a Selic, a taxa de juros. Então, há 4 semanas atrás, vamos olhar para a inflação, eles estão olhando para cima, apontando inflação subindo ao longo do ano. Há 4 semanas atrás, bom, só explicar. 2025 quer dizer, qual é a estimativa que o mercado faz para como estarão os índices no final de 2025, tá? Não é nessa semana agora, tá? Não é nessa semana agora. Então, há 4 semanas atrás, eles estimavam que a inflação iria para 4,96 neste ano. Depois, há uma semana atrás, 5,08 e esta segunda-feira agora, 5,5%. Estão estimando uma inflação subindo, imagina, olha o tamanho da encrenca do... Não, mas não se preocupa, até porque segundo Reinaldo Azevedo, né, segundo outros e outras aí dessa base governista petista, é tudo uma questão de guerra cultural. Né? Só o Sidônio vai chegar lá e vai resolver tudo para o governo. Então, inflação subindo, foram 143 respondentes neste item, então essa turma aí do chamado mercado, da Faria Lima, nos últimos 5 dias úteis, veja como está apontando para cima, né? As previsões dos últimos 5 dias úteis, então até sexta-feira, porque eles vão mandando o tempo inteiro, né? De segunda a sexta, antes da divulgação desta segunda passada, ele estava apontando ainda mais para cima, 5,64. Em relação à taxa de juros, há 4 semanas atrás, eles apontavam para 14,75. Há uma semana, 15. Nesta segunda, 15. 132 respondentes, mas nos 5 dias úteis anteriores já estavam puxando para 15,13. Há uma aposta dos bancões, a gente viu lá o Itaú BBA e dos outros bancos, de que a taxa não vai ficar em 15, não, vai terminar o ano em 15,5%. Negócio inacreditável, né? E a projeção é essa, né? Aumenta agora para 13,25 na próxima reunião, tá? Para 14,25, mas tem gente falando que já na próxima reunião o aumento vai ser superior a 1%. Mas como o Itaú BBA, por algum motivo, sabe como é que vai ser a ata, já sabe qual vai ser a decisão, já sabe como vai ser a ata, não será antecipado isso. Tá? Então, este é o cenário que a gente tem, e aí nesse cenário, mais uma vez, a questão para uma parte do governo, me parece que para o próprio presidente Lula, não é propriamente as condições de vida da população brasileira. É a guerra com a extrema-direita. É a guerra nas redes sociais com a extrema-direita, isso que determina o bom ou mau humor da população em relação ao governo, e não as condições concretas. Né? A população brasileira, então, é composta deste gado, que pode ser tangido para um lado, para o outro, conforme o berrante que é tocado. Ou então, né, composta do chamado pobre de direita, né, que não tem seu discernimento. Incrível, né? É incrível, mas esse é o pensamento sobre a população brasileira. Então, como eu dizia, nesta lógica de que o problema é a comunicação, o Sidônio Palmeira está empoderado, é o primeiro-ministro de Lula. O Rui Costa, que o próprio Lula já disse que era primeiro-ministro, nesse momento é o segundo-ministro. Está mandando e desmandando, de fato, no governo Lula, porque o diagnóstico é isso, né? O diagnóstico de que o problema é de comunicação, então o cara da comunicação manda e desmanda. Mas isso não sem conflitos e confrontos. E o principal conflito e confronto do Sidônio Palmeira é com o Janja. Por quê? Porque ele tirou a Janja, a influência da Janja da área de comunicação do governo. A área de comunicação do governo na gestão Pimenta era loteada. Então, o Paulo Pimenta tinha uma parte, né, que era o chamado gauchério. Aí, o Lula diretamente tinha uma pessoa, que é o Crispiniano, que caiu agora, como secretário de imprensa. Aí tinha uma outra parte que era controlada por um cara super poderoso, o poder dele caiu muito agora, que é o Ricardo Stuckert, e a outra parte pela Janja. A área de redes sociais, a área digital do governo era comandada por pessoas indicadas pela Janja, e o Sidônio falou, eu sinto muito, quem manda aqui sou eu, tirou todo mundo, renovou toda a equipe. Mas isto não acontece sem reação, sem resistência, especialmente da Janja,
que tem uma força política muito grande no governo. Aí, olha que interessante, a Janja, então, já não tem mais influência direta em toda a SECOM. Mas aí ela usou o perfil dela no Instagram para soltar um vídeo. Um vídeo. A rigor, quem solta vídeo da presidência é o Sidônio, mas ela soltou um vídeo e vocês vão ver, né, a gente tem visto os vídeos novos na gestão do Sidônio, do presidente Lula, é tudo, né, com bonequinho, é POV, é tudo modernoso, porque quem assumiu essa área de mídias sociais, das redes, na presidência, é a turma do João Campos, como o pessoal diz aí, o menino prefeito, tá? O menino prefeito. Então, e aí vocês vão ver que então o formato desse vídeo não tem nada a ver com o novo formato dos vídeos. Então ele está, inclusive, em desacordo com a nova estética do Palácio do Planalto. Aqui nessa conversa com vocês. Eu estou numa horta aqui na Granja do Torto e estou discutindo como é que a gente vai fazer um reparo nessa horta para ela produzir mais. Eu estou no meio de alho poró, estou no meio de pé de tomate, estou no meio de pé de pimenta, no pé de almeirão, ou seja, cenoura. Mas a gente quer fazer com que essa horta seja mais produtiva para atender todas as necessidades, tanto do Alvorada quanto do Torto. O dado é o seguinte, ao chegar nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Ô Jorge, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você. É o trabalhador, é aquele que vai no supermercado. Então, esse vídeo é importante, porque ele mostra o lugar, além de ser dirigido pela Janja, e aí mostra que alguma equipe ela tem, né? Porque esse vídeo foi editado, foi legendado e foi colocado no Instagram dela. Eu não sei exatamente quem é a equipe da Janja, mas alguma equipe, ela, com certeza não foi a Janja que fez isso tudo. Agora, é muito interessante porque o presidente Lula traz uma visão sobre a inflação. Para ele, o que causa a inflação é, em tese, o aumento da renda dos trabalhadores. O que causa a inflação dos alimentos é a alta do dólar. É exatamente o que o Haddad fala, né? Especialmente em relação ao dólar. É claro que o aumento do dólar tem impacto sobre o preço dos alimentos, mas ele esposa ou ele defende os argumentos dos neoliberais de que não pode ficar aumentando o salário porque aí sobe a inflação. É meio espantoso desse ponto de vista este vídeo do presidente Lula.